E agora chegou a hora da gente receber aqui no programa a jornalista Marci Bezerra, que trouxe duas convidadas especiais para falar sobre o câncer de mama. Elas que são sobreviventes desta doença. Mike, dá o play. Olá, Fábio. Hoje estamos aqui encerrando o mês de outubro, encerrando também todo esse foco do Outubro Rosa, lembrando que o Outubro Rosa é durante todo o ano, não é somente no mês de outubro. O mês de outubro é somente para a gente dar esse foco do autocuidado, do autoexame. E é muito especial estar com você hoje, levando essa mensagem para tantas mulheres que vai ser alcançada não somente no Acre, não somente em Cruzeiro do Sul, em todo o Acre, mas em todo o Brasil, né? Porque com a rede social a gente vai estar levando essa informação e essa mensagem hoje para você, mulher. Eu quero que você preste muita atenção. Eu estou aqui com a Mirlene Taumaturgo e também com a Rê Messias. Elas venceram, né? São vencedoras mais ainda do que cada uma de nós, porque venceram o câncer de mama. E falar sobre o câncer de mama é muito delicado, né? Tem que ser muito forte, porque quando vem o diagnóstico, né, Rê, eu acredito que às vezes a nossa família, às vezes nós mesmos, a gente pensa assim: e agora, Deus, né? Porém, isso eu vou deixar para vocês. Primeiramente, é uma honra, viu? De todo o coração, eu como mulher já acompanho, já conheço a história. E estar do lado de vocês, para mim, é indescritível. Esse momento é único e ímpar. E aí eu quero começar com a Mirlene, que a história dela já é um pouquinho mais a da Rê já é mais recente, né, Mirlene? Então, assim, eu quero deixar o microfone aberto para vocês, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de vocês, para que quem está acompanhando a gente conheça um pouco de vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Marci, queria te agradecer o convite. Falar sobre o câncer de mama, a prevenção, é sempre muito importante. E eu, assim, me sinto muito feliz em falar sobre esse tema, sabe? Não somente agora, como você falou, no mês de outubro, mas todo ano, né? Então, eu sou Mirlene, sou mãe de um garoto de 20 anos, sou analista judiciário, casada. E aos meus 32 anos me deparei com um diagnóstico de câncer de mama. Um diagnóstico que para mim era uma coisa tão distante, mas desde a minha adolescência, uma das coisas que eu acredito ser Deus, sabe? Eu sempre tive o cuidado de fazer autoexame. Tu vai me perguntar assim: mas Mirlene, há tanto tempo atrás, porque aos 32 anos, né? Tu já pensava em autoexame? Sim. Não sei porquê, mas eu sempre tive o cuidado de fazer o autoexame. Depois da minha menstruação, 3 dias depois, eu faço a análise na minha mama. E no mês de outubro, posso falar um pouquinho do início? Sim. No mês de agosto de 2010, fiz o meu check-up normal e tudo bem com a minha saúde. No mês de dezembro, quando eu faço uma viagem para o Rio, para umas férias, na hora do banho, eu percebo aquele nódulozinho e aquilo ali já estragou as minhas férias, sabe? Eu senti, algo me incomodou de que eu tinha que investigar aquele nódulozinho. Então, assim, foi nesse momento que eu descobri um nódulo invasivo, menos de 1 centímetro, né? Uma coisa muito pequena, mas um nódulo muito agressivo, e passei a tratar. Então, assim, para você ver, o período de agosto para dezembro, um período muito curto, e foi diagnosticado através do autoexame. Por isso a importância da gente conhecer o nosso corpo, da gente tocar nas nossas mamas e saber realmente perceber algo de diferente. E olha que interessante, a Mirlene, ela não tem nenhum caso da família de câncer de mama, não tem. Então, você pode dizer: mas ninguém da minha família tem, então eu não vou ficar despreocupada. É aí que está. Por isso é muito bacana como Deus é interessante, como Deus é grande, porque você não tem. A Rê já estava nos contando que tem alguém da família que já tem o diagnóstico, né? E Rê, assim, para você, como foi, quando foi, né? E como é que foi se deparar com esse diagnóstico? Então, sou Renata Messias, tenho 32 anos, meu diagnóstico veio aos 29. Como a Mila está falando,
a importância do toque, né? Ninguém vai conhecer nosso corpo melhor do que a gente. Ninguém vai conseguir perceber as diferenças que o nosso corpo pode apresentar melhor do que a gente. Então, às vezes, mas é uma coisa lá no intestino, no estômago, eu não tô palpando, mas eu tô sentindo. Então, até você chegar no médico, o médico não tem como saber melhor do que você o que você tá sentindo até você fazer o exame. Então, apesar de eu já ter o histórico familiar, eu tinha a consciência, eu tinha o conhecimento dos exames que a gente devia fazer e fazia. Todo ano, com menos de um ano até, eu sempre estava preocupada em fazer ultrassonografia das mamas, até por conta da minha idade. E na época eu fazia uso de prótese de silicone e o médico que acompanha minha família, um mastologista lá de Fortaleza, ele tinha dito, olha Renata, não tem problema usar a prótese, mas o melhor exame para qualquer diagnóstico precoce vai ser uma ressonância. E eu pedia para fazer essa ressonância e os médicos tinham um receio, porque eu era muito nova, porque até então não tinha nenhuma indicação e por aí foi. Um dia, eu nem estava fazendo o autoexame, eu estava num momento assim, ia pro banho, me ligaram, uma amiga, eu fiquei no telefone com essa amiga, sentei ali na cama de toalha, encostei na mama, aí fiquei assim, senti uma coisa estranha, aí pegava para um lado, para o outro, e diferente do que a gente pensa, porque eu tinha essa indução de pensar, a gente fica na cabeça como se o nódulo fosse uma bolinha, como se fosse uma coisa redondinha, assim, muito específica, e não é. No caso da minha mama, era uma diferença tátil, de tato mesmo. Eu pegava de um lado era do jeito, do outro lado era um pouquinho mais rígido, mas não era um carocinho, não tinha um formato cilíndrico, não doía, eu apertava, não sentia dor, não sentia nenhum tipo de incômodo, nada. E isso apareceu para mim em abril de 2019, na época eu tinha 28. E eu fui no ginecologista que me acompanhava, já estava na época de fazer o preventivo, e fiz o preventivo e falei, doutor, vamos aproveitar e fazer uma ultrassom? Porque eu tinha feito com menos de um ano, mas já estava lá, já tinha sentido aquele negócio que para mim não era normal. E ele falou, vamos. Não deu nada. Tá tudo normal. Eu falei, doutor, mas aqui, ó, eu senti uma coisa diferente aqui. E ele falou assim, pode ser só alguma alteração pelo período menstrual. E é uma coisa que eu costumo falar, quando a gente não quer descobrir algo, a gente se conforta com qualquer desculpa, né? Então aquilo ali pra mim me deixou numa zona de conforto. Depois a gente começa a refletir, porque não sumiu, não aumentou, não doeu, não fazia nada, mas estava ali. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas poxa, se é o período menstrual, já tinha que ter passado. E na ocasião eu fazia uso de anticoncepcional. Falei assim, nem faz tanto sentido, porque eu tô tomando anticoncepcional, emendo cartela, então, mas estava numa situação de conforto. Até que eu conheci uma jovem que mora no exterior do Brasil, já há 3 anos na época. Ela dizia assim, faz 3 anos que eu também não vou ao médico, porque aqui é muito caro, não é o mesmo atendimento que a gente tem. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus, a gente reclama da nossa saúde no Brasil, mas a gente tem uma facilidade de acesso, a gente tem um monte de campanha, principalmente agora no Outubro Rosa, o Hospital do Amor faz exames gratuitos, não precisa agendar, é só chegar lá. Várias universidades estão com a carreta do Hospital do Amor. Eu fui num posto de saúde com o mesmo objetivo, exames gratuitos. Então a gente tem um aparato, a gente tem uma facilidade de acesso. E daí eu falei assim, não, tá bom, vou fazer um check-up agora. Fui nos médicos, pedi as guias por conta do plano de saúde e fui para as clínicas fazer os exames. Minha ressonância da mama deu como um nódulo, possível benigno, BIRADS 3, que eu fizesse só o acompanhamento. Aí eu falei, agora não, agora eu vou atrás de descobrir sem ter certeza se é ou se não. E foi uma saga ainda, porque eu fiz a ressonância em novembro, eu só vim a ter o diagnóstico em fevereiro, e foi preciso 2 biópsias da punção, que foi feita ainda para fechar o diagnóstico. Então, o que eu costumo falar agora, né, depois que eu passei por isso, não tenha medo, vá ao médico, faça os exames, se toque, ninguém vai conhecer melhor. E tendo alguma coisa, só tranquilize depois que você tiver a certeza do que aquilo é. É isso, né? A importância
ela falou de uma situação assim que a gente às vezes, mas tem dinheiro, por isso que deu tudo certo e tal. E não, o SUS ele está muito equipado, né? Como a Rê falou. Então, assim, a importância de você não ter medo. Ou então, eu vou ter o diagnóstico, é agora, eu não tenho todo esse aparato, né? Então, assim, tem sim, fora que Deus é maior, né? Tem que crer, a sua fé, ela move montanhas, você não pode desacreditar. As meninas estão aqui como exemplo. Aí eu pergunto para vocês, depois do diagnóstico, qual foi a parte mais difícil, assim? O que é que passa na cabeça? Tem como explicar ou é só quem está ali? Márcia, a parte mais difícil é você receber mesmo o diagnóstico. É porque uma coisa que a Renata falou, tem muito mito, tem muitas falas, muitas coisas que dizem e a gente realmente pensa que está à beira da morte. E então eu lembro que meu filho tinha 8 anos de idade. Eu falava assim, Senhor, eu quero criar meu filho. Me deixa criar meu filho, me deixa pelo menos ver o meu filho crescer um pouco mais. Então eu me apeguei àquilo. Eu recebi o diagnóstico pela manhã, foi um dia todo chorando, uma noite toda chorando, mas no dia seguinte eu já estava providenciando viajar para tratar, eu já estava passando força para minha família, porque principalmente quando você tem criança, né? Então você tinha que passar uma segurança, eu precisava passar essa segurança para o meu filho e comecei a encarar, eu precisava me tratar, eu precisava lutar. Então, encarei isso como o maior objetivo da minha vida. Era superar essa doença e me curar. Para estar hoje bem aqui, 12 anos depois. Agora, dia 26 de novembro, para mim é uma data que eu levo como o meu aniversário de renascimento, sabe? Porque foi a minha última quimioterapia. Então, assim, eu penso que é isso. Foi o diagnóstico para conversar com o meu filho sobre esse tratamento, como que ia ser. Mas é isso. Sim, e você? Então, quando você recebe o diagnóstico, de fato é isso. Pensou, a vida acabou, os meus planos já eram. Eu até passei por uma situação que me fez pensar muito isso, porque eu recebi o resultado da biópsia na segunda, no trabalho, abri o e-mail assim despretensiosamente para ver o login. E na quarta eu recebi uma proposta de promoção. E eu falei, olha, não tenho como, porque eu recebi o diagnóstico de câncer, então não tenho como assumir essa vaga. E isso mexe muito com a gente. O diagnóstico é o teu primeiro contato com uma doença que hoje é extremamente ainda estigmatizada e correlacionada a casos de morte. Então você pensa, minha vida acabou, tudo que eu planejei, tudo que eu fiz, com certeza o diagnóstico, aquele primeiro momento é o que deixa a gente mais abalada, assim, de tudo. Porque outras coisas acontecem, mas você já tá lá no fogo. E você tá ali sabendo que vai se queimar um pouco, mas que você pode passar por ele. Então, para mim, o diagnóstico é um momento onde a gente precisa de um aparato muito grande. E é óbvio que todo mundo se desespera. E aquele desespero aumenta o teu desespero, vira uma bola de neve, assim. Mas o diagnóstico, ele é o que marca a nossa vida para sempre. E olha, vocês hoje veem a Mi com esse cabelo lindo, né? A Rê também, mas elas passaram por todo esse processo, né? Que não é fácil. E vê-las aqui sorridentes e fortes é um motivo para que você jamais desista da sua vida. Às vezes você tá aí, reclama disso, reclama daquilo. São coisas tão mínimas que a gente acaba percebendo que a gente precisa aumentar a nossa fé. Eu acho que a fé de vocês, não sei a religião, mas eu acho que o querer viver e a conversa com o Deus que vocês creem, eu acho que foi primordial, né, Rê? Com certeza. Eu acho que a gente nem precisa tocar no ponto de religião. A fé é tudo. Acreditar num Deus maior que Ele providencia e cuida da gente. Faz com que a gente tenha força para enfrentar todo o desafio. Dentro do meu processo eu recebi muito apoio de muitas pessoas de várias religiões, então eu acho que a religião, ela é apenas um detalhe que nós homens criamos, né? Então ter essa crença em Deus é primordial acima de qualquer coisa, porque crendo nele a gente tem certeza de que a bonança virá, que as coisas boas virão, assim como a ruim veio nos visitar, a boa também vai voltar. E para mim foi primordial me apegar a ele, porque
eu lembro que eu conversei muito durante todo o tratamento que ele é sofrido. Não adianta a gente falar que é um mar de rosas. Então, acontecem sim muitas noites de choro, muitos momentos de dor, desconforto. E eu conversava com ele assim: Deus, que eu não esteja passando por isso aqui em vão. Que se eu tô sofrendo tudo isso aqui, que esse meu sofrimento seja útil para ajudar outras pessoas. E que isso não acabe aqui comigo. Sim, é interessante, porque a gente tem esse pensamento de que Deus quando é que eu vou conhecer Deus? Deus é isso aqui. Deus é isso aqui. E hoje eu conversava com a Mi nos bastidores de que quantas mulheres são vitoriosas, né? Venceram o câncer, mas ficam ali guardando aquilo para elas, porque muitas vezes tem vergonha ou não sei. E eu me inspiro muito na Rei e a Mirlene também, como ela falou no início. Todo ano ela tá falando sobre isso. E quem conhece a Mirlene sabe que ela é a alegria em pessoa. Ela é mais forte do que eu. E ela me motiva muito mais do que eu. Eu fico assim, sabe? Tipo, de você querer viver, de você entender que a vida é importantíssima. E aí eu vou perguntar assim, já para quase encerrar, o que mudou na vida de vocês esse diagnóstico? Tipo, passar por isso. E o que você olha para trás e diz, nossa, como eu era e como eu tô melhor. O que mudou assim e que vocês levam e pode passar para quem tá em casa? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Aos 32 anos, eu era a mulher mais vaidosa do planeta. Extremamente vaidosa, uma vaidade exacerbada. Não estou aqui para dizer que ser vaidoso é ruim. Não. Eu acho que ruim é os excessos, né? Tudo que é em excesso, ele é ruim. Eu era mais individualista, eu era uma pessoa mais focada, muito focada no trabalho, sempre focada também na família, mas eu colocava o trabalho um pouquinho mais à frente. Então mudou a questão da minha espiritualidade. A Renata falando, eu me emocionando aqui, porque é no simples abrir de um resultado de exame. É o teu médico olhar para você e dizer assim, hoje você sai e comemora com a tua família esse resultado, porque esse resultado era muito importante. Então, assim, eu estou muito emocionada porque me fez trazer à memória cada momento lindo onde Deus cuidou de mim. Tem aquele ditado que Deus não segura a nossa mão, Ele carrega no colo. E foi assim que eu me senti durante o meu tratamento. Eu me senti carregada no colo por Deus, por anjos que Ele colocou no meu caminho, pessoas que cuidaram de mim, pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas, família, amigos. É um momento onde tu descobre quem realmente são os teus amigos verdadeiros, sabe? E depois que eu passei por esse tratamento, parece que eu tenho um imã. Toda mulher que descobre um diagnóstico de câncer recorre. Durante o tratamento, eu já fiz parte do tratamento de uma menina em Belo Horizonte, que o dela foi aos 28 anos. De lá para cá, uma amiga em Belém. Então, assim, as mulheres procuram conversar comigo para saber como é esse tratamento. E como a Renata falou, é um tratamento difícil. E cada pessoa ela vai se sentir de uma maneira, né? Mas o importante é que a gente consiga ter essa força, sabe? Tem que ser visto como uma doença, como qualquer outra, que precisa do cuidado, de uma atenção. Também tem que ter o entendimento que o câncer ele é assintomático. Então, como ela mesma falou, ela tocou e não sentiu. Eu também tocava e não sentia. A gente não sente nada. Mas a gente tem que insistir no diagnóstico, a gente tem que procurar. Realmente ter a certeza de que aquilo ali está tudo ok ou não está ok, né? E você, Rê? Puxando até um pouquinho do gancho, porque não tem como ser diferente. A gente se transforma. Somos outras pessoas depois do câncer. E eu digo que isso é um dos ensinamentos do câncer. Porque se você passar por todo esse tratamento, desde o diagnóstico, que já é um choque, né? Então já faz parte do tratamento, até a data de alta e não mudar, você não passou pelo câncer. O câncer eu o vi como uma oportunidade de aprendizado. Então, na época, eu tinha 29 anos, eu sou a filha caçula, era extremamente vaidosa. E, igual a Mirlene falou, eu parei de olhar o externo para olhar o interno. A gente começa a olhar, assim, com olhos de Deus, de uma forma diferente. A gente passa a ser menos julgadora para deixar se conhecer melhor do que você julgar antes, que é um hábito normal da nossa sociedade hoje. E tão maléfico, né? Então, é até um ponto que eu acho importante deixar aqui registrado.
Um dos momentos mais difíceis de toda a trajetória do tratamento do câncer, não só as partes, né, que a gente vai evoluindo e passando, como ficar careca. As meninas até surpreenderam. 2 anos atrás eu tinha um dedinho de cabelo. Minha última químio foi 18 de junho de 2020, então eu fiquei 100% careca. E apesar de todas essas dificuldades de ficar careca, cirurgia, recuperação, radioterapia, tudo, existe algo que ninguém fala, que é o pós-câncer. Quando a gente recebe do médico, você tá de alta, acabou, você mudou por completo e o mundo continuou o mesmo. Então você se olha assim, tá, acabou, e agora? A minha situação no trabalho não é mais a mesma. Eu não valorizo as coisas como eu valorizava antigamente. Eu mudei por inteiro e o mundo tá ali igual. E o que eu faço? Como é que eu vou viver agora? Eu não tenho como voltar a pensar como eu pensava antes. Então a gente se torna assim, ao meu ver, né, muito mais amável, muito mais caridosa. Começa a, de fato, querer exercer o que Jesus ensinou pra gente. Qualquer pessoa que se tiver esse diagnóstico de um câncer e precisar conversar, a gente está à disposição. Eu falei no Instagram, eu criei um grupo de WhatsApp, porque eu recebi muito apoio por mulheres que eu nunca vi, nem conheço, mas estavam num grupo do WhatsApp lá no Ceará, que foi onde eu fiz meu tratamento. E eu quero poder, pelo menos, apoiar, nem que seja com a palavra amiga. Então, que essa iniciativa que eu tive de criar um grupo se torne constante, que isso se amplie e que a gente possa levar essa palavra de fé e esperança de que dias melhores virão sempre para mais pessoas, que sejam mulheres com diagnóstico, sejam mulheres em tratamento ou pessoas que já curaram, que estão em outro estágio, outra fase de conhecimento. Então, me coloco aqui inteiramente à disposição, não só sua, como eu já falei várias vezes, mas de todo mundo que precisar. Eu quero poder levar essa mensagem e que a gente entenda por que o precoce é importante. Os protocolos de tratamento, eles variam de acordo com o avanço da doença. Então, quanto menor o nódulo, quanto mais inicial for, menos penoso vai ser o tratamento. Então, mais tranquilo vai ser a sua passagem por esse diagnóstico. É isso aí, olha, você olha a Rê, né, e você olha a Mirlene, são pessoas de famílias diferentes, de bases diferentes. Muitas vezes você fala, por que eu, né? Deus, por que eu? Por que eu? E às vezes a gente contesta isso, mas ninguém explica Deus, né, Mi? Não, e o porquê eu, mais na frente a gente vai entender o porquê que Deus te deu esse momento. E eu vou ser muito sincera, Márcia, eu não vou dizer que eu agradeço ter passado por isso, mas hoje eu olho para trás e guardo muitos ensinamentos. Guardo até a cicatriz do meu portocadezinho que eu tive que colocar. Guardo assim cada momento, porque foram superações. Superação da Mirlene, superação da família, dos amigos. É como a Rê disse, são ensinamentos. Se a gente passar por tudo isso e não aprender, não valeu a pena. Não valeu a pena. Então, assim, como a Rê também, eu me coloco super disponível para todas as pessoas que quiserem conversar sobre esse tratamento, se recebeu. Se você está com aquele nódulozinho, algo ali na tua mama, não deixa de fazer uma ultrassonografia. Se você vê que está persistindo, pede ao médico uma mamografia. O SUS indica a partir dos 40 anos. Olha a Renata, 28 anos, eu aos 32. Então, assim, Deus fala contigo. Deus, Ele vai falar aqui no teu ouvido. Então, corre atrás. Ela não tinha diagnóstico para mamografia. Eu não tinha diagnóstico para mamografia. Nós fomos atrás de uma ressonância. Foi através da ressonância que nós tivemos esse diagnóstico. Então, assim, hoje não é mais tão comum mulheres só a partir dos 40, a partir dos 28, 26, já tem mulheres tendo câncer de mama. Então, assim, tem a desconfiança, procura um clínico, o clínico faz o pedido, você vai para o mastologista e aí começa o teu tratamento o mais precoce possível e a tua cura, a tua chance de estar bem
ela é muito maior. Então conta com a gente, se você precisar, nós duas estamos à tua disposição para te auxiliar no que for preciso. E é isso aí, ó. Tá aí, pessoal, um conteúdo super importante, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí à jornalista Marci Bezerra, que agora é parceira aqui do nosso programa e sempre vai estar trazendo conteúdos para abrilhantar e acrescentar o nosso programa. Mas agora chega a hora de fazer uma paradinha para o intervalo comercial. É rapidinho, já já tem a tradicional reflexão do dia. I'm feeling all